a democracia portuguesa, tal como veio a institucionalizar-se em 1976, desde o início que considerou o diálogo social, isto é, a negociação e o diálogo entre os parceiros sociais, fossem eles empregadores ou representantes sindicais ou sindicatos, uma trave mestra da democracia e uma condição, se não necessária, muito favorável à construção em Portugal de um Estado social, de um Estado de bem-estar. Eu queria começar exatamente por isso, por aí, porque alguns historiadores portugueses bastante qualificados, estou a pensar no saudoso Manuel de Lucena, chegaram a sustentar que a concertação social pós-25 de Abril não deixava de significar uma certa continuidade com o Estado corporativo de antes do 25 de Abril. E a minha primeira pergunta, Dr. Silva Peneda, agradecendo a sua presença, é se justamente considera que o diálogo social e o sistema de concertação social que nós construímos é mesmo um traço distintivo da democracia ou se é um traço de continuidade com décadas passadas. Bom, o diálogo social pode ter muitas interpretações e muitas abordagens. É evidente que os valores que estão na base e os alicerces da democracia têm a ver com a liberdade, têm a ver com eleições livres, têm a ver com o Estado de Direito, têm a ver com a igualdade de todos perante a lei. Isso é que são os valores essenciais da democracia. O diálogo social pode, se bem concebido, se bem executado, pode auxiliar a que esses valores se consolidem e, portanto, pode dar algum contributo no sentido de reforçar e de consolidar regimes democráticos. Só não concordam com o diálogo social dois tipos de pessoas. Ou os ultraliberais, aqueles que pensam que o Estado resolve tudo e, portanto, não é necessário, o mercado resolve tudo, é as teorias do laissez-faire, laissez-passer, e, por outro lado, aqueles que pensam que ao Estado compete fazer tudo. São regimes normalmente totalitários, onde não existe democracia, não existe liberdade, não existe lições livres. E, portanto, tirando essas duas franjas, o diálogo social é aplicado de forma diferenciada e distinta. Nós temos as nossas características, até em termos institucionais, diferentes do que acontece em França, em Espanha e em outros países. Cada país soube criar os seus modelos próprios de diálogo social. Eu diria que as democracias do tempo moderno vêm vivendo fases novas, desde logo começando pelas características das sociedades, que são muito diferentes do que eram há décadas atrás. Hoje as sociedades são mais complexas, são mais fragmentadas, apresentam-se com maior diversidade e com maior mobilidade. Ora, isto fez com que muitos agentes queiram participar no sistema de decisão. E, portanto, não são só os governos que decidem. Há gente que quer participar e que quer parte da decisão. Ora, isso obrigou a que os governos tivessem que auscultar essa gente para tomar as medidas que fossem mais conscientâneas com essas pressões que se vão fazendo. Aqui tenho uma das razões porque o diálogo social é importante. Mas também vivemos uma fase em que há muitas interdependências. Tudo influencia tudo. Uma decisão tomada aqui pode ter repercussões muito diretas naquilo que nós não imaginámos à partida. E, portanto, quem governa, quem decide, tem que ter uma noção muito clara de como é que se estabelecem as interdependências dentro da sociedade. Só assim é que podem minimizar os riscos das decisões que toma. E, portanto, esta realidade nova das interdependências faz com que o diálogo social venha a ser útil para a tomar decisões mais adequadas. Depois também vivemos um tempo em que a velocidade da mudança é muito grande. As sociedades sempre evoluíram, mas ultimamente o ritmo de mudança é de facto muito veloz. E acontece que muitas vezes é necessário ter a perspectiva de antecipar os problemas. Eu acho que quem antecipa os problemas
ganha com isso. Quando se resolve decidir, quando os problemas já existem, normalmente as respostas são atabalhoadas, são em cima do joelho e realmente não confirmam a ideia de boas decisões. Portanto, esta ideia de capacidade de antecipação e de prever faz com que o centro de decisão do governo tenha necessidade também de articular com outros centros de decisão. Eu diria que nos tempos modernos os governos são apenas um centro de decisão entre múltiplos que existem na sociedade. Enganam-se aqueles que pensam que a legitimidade democrática vem apenas do voto. É fundamental, com certeza, que a legitimidade democrática depende do voto, mas depende também e muito da capacidade de quem tem o poder de se relacionar com outros centros de poder. Porque na sociedade há muitos centros de poder, no âmbito económico, no âmbito social, no âmbito cultural, no âmbito ambiental. Há todo um conjunto de centros de poder em que se quem tem a legitimidade política, democrática, não tem capacidade de se relacionar, normalmente as coisas acabam mal. E, portanto, isto é mais uma razão para que seja o próprio governo os governos a terem interesse em promover esse diálogo social. Em resumo, eu diria, respondendo à sua pergunta, que a busca do compromisso, que ao fim e ao cabo é isso que o diálogo social pretende, é a busca do compromisso no interesse comum, tentar conjugar os diversos interesses. Eu diria que a busca do compromisso é a moderna forma de governar. Julgo que é a melhor síntese que se pode fazer em termos de diálogo social, enquanto que antigamente o centro de poder era mais estático e tomava as decisões de uma forma unilateral, hoje, cada vez mais, a necessidade de compromisso. Isto aplica-se não só a nível nacional, mas a nível europeu, a nível internacional. Hoje, por todo o lado, vemos nos nossos noticiários reuniões para aqui, reuniões para lá, cujo objetivo final é sempre tentar obter um compromisso, um acordo para resolver situações, muitas vezes, a maior parte delas, todas elas, muito complexas. Recordando aos mais novos que os novos da nossa idade, algumas coisas que aconteciam e que tiveram de deixar de acontecer para que o diálogo social fosse possível. Antes de 74 não havia liberdade sindical em Portugal. Os sindicatos eram únicos, eram tutelados pelo Ministério das Corporações, as direções eram nomeadas ou, quando eram eleitas, o resultado tinha de ser homologado pelo Ministro. E a liberdade de associação empresarial também era muito limitada, porque na prática vigorava o regime do chamado condicionamento industrial, isto é, o governo tinha a última palavra quando entendesse em matérias de investimentos da economia e decisões fundamentais dos investidores. A revolução, a transição para a democracia fez-se pela revolução, houve ali um primeiro período em que, mais do que o compromisso, foi a conflitualidade que imperou, mas nessa sequência foi reconhecida a plena liberdade de organização sindical, foi reconhecida a plena liberdade de constituição das associações sindicais que se entendesse e logo os primeiros governos constitucionais procuraram criar uma estrutura que sintetizasse e favorecesse essa lógica de negociação, de compromisso, de negociação coletiva entre empregadores e empregados. Formalmente, o Conselho Permanente da Concertação Social foi criado em 1984 pelo chamado Governo do Bloco Central. Portanto, Mário Soares, Primeiro-Ministro, Carlos Mota Pinto, Vice-Primeiro-Ministro. De modo que a experiência governativa do Dr. Silva Peneda, que já é anterior a isso noutras áreas, mas nesta área, como Ministro do Emprego e Segurança Social de 87 até 93, é uma experiência que coincide com a consolidação, o desenvolvimento do sistema de concertação social e, sobretudo, com os primeiros grandes acordos tripartidos entre o Estado, as associações patronais e as associações sindicais, designada a UGT, designadamente aquele célebre acordo que até foi celebrado com uma taça de champanhe. Estava lá. Vinho do Porto. Vinho do Porto, vinho do Porto. Oh, aí o penedismo impôs-se. É verdade. Quer-nos recordar essa sua experiência e as lições que retirou? Foi difícil fazer esta consolidação? O grande responsável pela introdução do diálogo social em Portugal
foi no governo do Bloco Central, mas foi um homem já desaparecido, chamado Hernani Lopes. O Hernani Lopes era um homem que tinha tido uma experiência no estrangeiro muito grande, na Alemanha. Na Alemanha, não sei se sabem, muitas vezes falo do poder dos sindicatos. Na Alemanha, as grandes empresas, os sindicatos têm lugar no Conselho de Administração. É muito difícil negociar, mas depois das coisas estarem feitas, tudo corre às mil maravilhas, porque os representantes sindicais conhecem todos os pormenores e a estratégia e a forma como a empresa se organiza. Portanto, aqui temos diferentes relações. É evidente que a condução coletiva já existia nessa altura. A condução coletiva é uma forma de diálogo, mas é uma forma de diálogo entre duas partes, a parte patronal e a parte sindical. E que é que negociam? Normalmente negociam a componente salarial e as condições de trabalho. A condução social é muito mais rica, porque introduz uma outra parte, que é o governo, e, portanto, abre um leque da agenda muito mais vasto que tudo isso. Pode discutir política de rendimentos, pode discutir política de emprego, pode discutir a habitação, pode discutir um sem número de coisas que fazem parte de vários acordos de concertação social. Portanto, eu diria que se a contratação coletiva é um exercício de liberdade, em que duas partes acordam, ou não estão de acordo, mas normalmente há sempre um sindicato que acorda e depois há um mecanismo complexo que é o ministro faz uma portaria de extensão, isto é, há um sindicato que acorda com a entidade patronal, mas há outros sindicatos que não acordam. Era um problema porque quem é que ia beneficiar dos aumentos salariais? Era só os trabalhadores de um sindicato e os outros ficavam de fora? Não podia ser. E então instituiu-se uma figura jurídica que são os portarias de extensão, em que o ministro decide, aplica-se a todos os trabalhadores desta área o que foi negociado entre aquele sindicato e a entidade patronal. Ora, se a condução coletiva já vinha de trás, é com o Hernani Lopes que se faz, na primeira intervenção do FMI, na altura, um primeiro esboço, ainda que informal, e cria-se um Conselho de Concertação Social que depois veio ter uma tradução prática. Mas é na revisão constitucional seguinte que se dá realmente o grande salto. Porque havia em Portugal todo um conjunto de conselhos para várias coisas. Havia o Conselho Nacional do Plano, havia o Conselho de Rendimentos e Preços, havia vários conselhos que, nessa revisão constitucional, se acabar com isso tudo e criar-se um Conselho Económico e Social. Estamos a falar da revisão constitucional de 1987. Exatamente. E então criou-se um Conselho Económico e Social e baniu-se, acabou-se com aqueles conselhos todos. A originalidade é que o Conselho Económico e Social é um pouco inspirado na ideia do Conselho Económico e Social francês, em que tem representantes de muitas entidades, são dezenas de entidades que têm representantes, mas como é que se vai fazer resolver o problema da concertação social, que é uma coisa específica? E então criou-se dentro do Conselho Económico e Social um Conselho Permanente de Concertação Social presidido pelo Primeiro-Ministro. Que dá esta situação sui generis. Há um Presidente do Conselho Económico e Social, que é Presidente do Conselho Económico e Social, e dentro desse Conselho há uma comissão que é presidida pelo Primeiro-Ministro. O que é algo de interessante e curioso. Sendo que, aliás, o Presidente do Conselho Económico e Social é eleito pela Assembleia da República. Por 2/3. Por 2/3. É preciso 2/3 dos votos para ser eleito. Ora, acontece que no Conselho Permanente de Concertação Social considera que o Presidente do Conselho Económico e Social tem direito a intervir, não tem direito a votar. Não é normal. Quem vota é o Governo e os parceiros sociais. Mas ele dá a possibilidade de utilizar a palavra e de propor e de fazer sugestões e de muito bem o que entender. E, portanto, essa fase, desde que há Conselho Permanente de Concertação Social, foram celebrados 44 acordos. Eu participei em vários deles, em diversas qualidades. Eu trouxe os números para me enganar, enquanto procura, portanto, a média é mais de um por ano. Média mais de um por ano. Eu participei em 6 acordos como membro do governo, desde os governos nos governos de Cavaco Silva, foi aí, nos primeiros governos, governo minoritário. O primeiro acordo que se fez de rendimentos e preços com o ministro Miguel Cadilho foi nesse Conselho. E depois, como Presidente do Conselho Económico e Social, participei em 8 acordos. Portanto, tenho aqui cada um em esfera diferente, uns mais complicados que outros, e o mais complicado, como já referiu, foi de facto aquele que deu mais trabalho,
que foi o acordo celebrado durante a intervenção da Troika. Eu aí gostaria de meter um pouco, não sei se bem a talho de foice. Sim, só antes de chegarmos a esse período, ainda no seu período como participante na Comissão Permanente da Concertação Social, enquanto membro do Governo, Ministro do Emprego, participou diretamente no grande acordo de 90 ou 91, só para as pessoas terem uma ideia do que podem significar estes acordos de concertação social. Se não falha a memória, é o acordo que institui o 14º mês. Não. Não? Então corrija-me lá, se faz favor. O 14º mês foi uma proposta minha diretamente ao Primeiro-Ministro e decidida só pelo Primeiro-Ministro. Ok. Não foi o objeto de... Pensei que tinha ido à concertação social. Posso falar sobre isso? Sim, faça favor. Houve uma altura em que eu ansiava criar o 14º mês como Ministro, mas havia dúvidas sobre a forma, se havia sustentabilidade no sistema social para avançar. Era muito dinheiro. E eu convidei 3 personalidades bem conhecidas, uma já desapareceu, o António Borges, Miguel Lucena e o Vítor Gaspar, para me tentarem ver como é que era o sistema social em termos de médio prazo e longo prazo. E eles fizeram os modelos, hoje é muito fácil, mas naquela altura era difícil, os modelos, mas com muitas hipóteses. Eu perdia-me no meio daquelas hipóteses e disse, não, eu quero uma hipótese pessimista, uma hipótese média e uma hipótese otimista. Eles já reduziram aquilo. Bom, com essa análise eu cheguei à conclusão que era possível criar o 14º mês sem problemas. E um belo dia, olha, foi na altura uma tarde quente, fui a despacho ao Primeiro-Ministro. Estava em mangas de camisa e ele em mangas de camisa. E eu no fim resolvi vestir o casaco e ele ficou assim muito admirado, assim, é que agora tenho uma proposta formal para Vossa Excelência. E ele diz, o quê? Está em condições, quando quiser, de anunciar o 14º mês aos pensionistas. Eu lembro perfeitamente, a atitude dele, deitou assim a lapiseira, e assim, por esta não esperava. Mas tenho a certeza que o segredo foi guardado durante uns casos. Ele escreve isso no livro dele, das memórias, e depois foi anunciado na altura que ele entendeu mais adequada, e de facto teve um grande impacto, mas aí os parceiros sociais não participaram nessa decisão. Muito bem. Foi um acordo importante porque resolveu muitos problemas das leis laborais. Tinha havido uma greve geral nesse tempo. Eu aguentei uma greve geral. O GT, CTP. Sim, mesmo geral. Mas depois voltámos a sentar, acabámos por nos entender e esse acordo foi celebrado. E a ideia do Vinho do Porto é curiosa pelo seguinte, é porque nós fechámos o acordo um sábado de manhã. Um sábado de manhã, 11 horas, 11h30, fechamos o acordo. E então punha-se o problema de que onde é que vamos assinar? E houve um líder de uma das conferências que disse, eu tenho que ser hoje, que eu amanhã tenho que ir não sei para onde. Eu assim, tem que ser hoje, e onde é que há de ser hoje? E eu falei ao Primeiro-Ministro, sim, podes receber em sua casa e a gente vai assinar o acordo aí? E ele disse, com certeza, quando estou contente. E o acordo foi celebrado. Foi aí que eu disse ao funcionário para pôr um vinho do Porto para ser servido nessa altura e ficou conhecido pelo acordo do vinho do Porto. Bom, isto é... Então damos agora o salto e vamos à parte mais difícil, que foi aquele período em que o Dr. Silva Peneda presidiu ao Conselho Económico e Social em pleno programa da Troika. Teve episódios que são públicos, teve episódios menos públicos, teve episódios que depois vieram a público. Se quiser, como tem aqui, por aí pelo menos uns 5 jornalistas do JN, se quiser divulgar alguma coisa, faça favor. Posso divulgar? Não, alguns já foram mais ou menos conhecidos. Na altura, eu tive posições muito críticas em relação à forma como a Troika estava a tratar o programa. E não me inibi de, em público, dizer o que pensava. Mas tive sempre cuidado de, antes de fazer esse tipo de intervenções, auscultar os parceiros sociais. E senti que, quando estava a falar, estava, de algum modo, a dar conta de uma expressão que era partilhada por todos. Portanto, havia um ambiente no Conselho Económico e Social que não era nada favorável à forma como o acordo estava a ser possível, mas tínhamos alternativas. E dizíamos que a forma como estava a ser aplicado era uma forma que não tinha em conta a realidade da economia portuguesa. E, portanto, aqueles senhores chegaram aqui, aplicaram uma receita inventada num gabinete qualquer, sem o mínimo conhecimento do que era a realidade da economia portuguesa, assentes em pequenas e médias empresas, qualquer
abanão dava desemprego em massa como deu, chegou aos 20%, e entendemos que não havia necessidade de fazer um tratamento tão duro. Eu darei muita expressão, podia doer menos o tratamento que aquele que foi feito. Isto levou a várias discussões e a Troika começou a ir ao Conselho de Consultação Social. O senhor da Comissão Europeia lia um papel, limitava-se a ler um papel, não dizia mais nada. A senhora do Banco Central Europeu dizia apenas que tinha que controlar a inflação nos 2%. O único alimentativo era o representante da FMI. Esse é que tinha a doutrina toda e esse é que ciscava. E houve discussões violentas nessa altura, partilhada por toda a gente, da Constituição Social. Não era pública, era a porta fechada, mas as discussões eram. Até que um belo dia, o secretário de Estado, Carlos Moedas, telefona-me e pergunta-me se eu estava disponível para ter uma reunião com o Sr. Thompson. O Sr. Thompson é o senhor-chefe do FMI, que já não estava em Portugal, estava na Grécia, mas vinha a Portugal, queria falar comigo. Eu admiti que era por causa de eu aparecer muitas vezes nos jornais a falar sobre esta coisa, e marcou uma reunião na residência oficial do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro não estava cá, estava para Bruxelas, e fizemos a reunião lá no gabinete. E a reunião foi dura, foi muito dura. Eu disse o que pensava, e a reunião acabou mal. Acabou com ele dizendo que o senhor, então, que se é assim que pensa, tem que ir junto do seu Primeiro-Ministro pedir mais dinheiro. E ele resumiu ao problema que o que eu queria era mais dinheiro, quando não era nada disso. A reunião acabou muito mal. O cumprimento foi muito frio à saída, e o Moedas simpaticamente trouxe-me à porta e diz-me isto: ó, Sr. Doutor, muito obrigado. Eles precisavam de ouvir isto. Eu fiquei admirado como é que o Secretário de Estado diz isto. Não havia ninguém que lhe dissesse isso da parte do Governo. Então, o Moedas também já confirmou isso. É evidente que eu cheguei ao gabinete, preocupado, tinha dito, e liguei ao Presidente da República. E disse: olha, eu perdi a cabeça. Estive com o Sr. Thompson e diz-me ele: o Sr. Thompson está cá? Está, estive com ele agora. Diz-me ele: eu não sei de nada. Primeiro remoque. Segundo, olha, eu perdi a cabeça, disse isto. E diz ele: fez muito bem, ainda ia dizer mais. Então eu fiquei descansado em relação a essa questão. Na altura, havia um certo ceticismo por parte do Governo em assinar o acordo com a Comissão Social. Não era porque não quisessem, é porque achavam que era impossível chegar a acordo. Aí tenho que dizer que o Presidente da República tem um papel muito importante. Que nós continuámos a conversar e eu ia relatando e dizendo ao Presidente como é que as coisas evoluíam, e ele chamava de vez em quando um e outro parceiro social. Chamava o GT, chamava a CIP, e ia conversando. Ele sabia tanto dos detalhes do acordo como eu ou como qualquer dos outros intervenientes. E eu quero dizer que ele tem um papel muito importante e muito decisivo nessas conversas discretas, com certeza, no recato, levar as pessoas. Até que na altura das férias de Natal, entre Natal e o Ano Novo, lembra-se que houve uma grande manifestação por causa da segurança social, quando o Governo decidiu modificar a taxa social única e reduzir a taxa social para as empresas. A crise da TSU. Eu devo dizer que o Carlos Costa, nosso colega, na altura do Portugal, e eu tivemos algum papel importante para arranjar a solução final para que aquilo corresse bem. E nessas conversas, eu acho que convenci o Primeiro-Ministro que era possível o acordo. Eu não acreditava muito, mas conseguiu-se e fez-se o acordo, que foi importante na altura porque, mesmo a nível internacional, um país que estava objeto de uma intervenção tão forte do FMI, ter um acordo de concessão social era algo de inédito. E a própria Europa, toda a gente se falava como é que é possível isto e conseguir entender-se nisto. É evidente que o João Provença, o líder da UGT, tem um papel importante. Ele tinha um discurso. Era um discurso que, se não fosse isto, seria muito pior. E, portanto, ele não elogiava o acordo por ser uma coisa muito benéfica, mas se não houvesse acordo, aí seria com certeza muito melhor para os trabalhadores do que com a assinatura do acordo, e foi este argumento que o levou a ser subscritor do acordo de concessão social nessa altura. Foi uma época fascinante, e depois o destino encarregou-se de o próprio FMI formalmente aceitar e escrever e dizer que a receita aplicada em Portugal foi errada. Foi o próprio FMI que acabou por reconhecer que tinha metido a pata na poça e que tinha feito uma coisa que nunca devia ter sido feita no nosso país. Sim, portanto, só se me permite, para toda a gente ter toda a informação,
Portanto, aqui as pessoas referidas pelo Dr. Silva Peneda, o engenheiro Carlos Moedas era, nessa altura, secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro encarregue das relações com a Troika. Diz-se à boca cheia que ficou um grande adversário da dita, tanto que os tive que aturar. O Presidente da República era o professor Cavaco Silva e o Dr. Carlos Costa era Governador do Banco de Portugal. Também da Faculdade de Economia, se permitem a publicidade. Nosso colega. Sim, exatamente. No meu caso, até de gabinete. Durante vários anos partilhamos o gabinete. O engenheiro João Proença era, na altura, secretário-geral da UGT, o secretário-geral do PS era o Dr. António José Seguro, o primeiro-ministro era o Dr. Passos Coelho. E a minha pergunta é, porque eu olho para esse período como uma prova de como um sistema de concertação social estabilizado não só é um motor de crescimento, como é um bom amortecedor em períodos de crise. Porque também para os mais novos foi um período de crise muito severa, sobretudo porque foi muito concentrada. A crítica, aliás, do Dr. Silva Peneda tinha muito a ver com isso. Nessa altura, quando se queria dizer coisas horríveis, dizia-se em inglês, e, portanto, a gente criticava a natureza front-loaded do programa, que era fazer tudo mal logo, como, aliás, o Maquiavel recomendava, mas uma recomendação do Maquiavel não é propriamente um dogma que deve ser seguido. Mas o ambiente, eu estava aqui a tentar recordar-me quem era na altura o presidente da CIP e o secretário-geral da CGTP, não estou a... CGTP era Manuel Carvalho da Silva. Manuel Carvalho da Silva, ainda era o secretário da CGTP, que teve um comportamento impecável em todas as reuniões. E, aliás, lembro perfeitamente, quando ele decidiu não participar mais, eu acompanhei até à porta, mas foi sempre de uma educação e de uma elevação notável. Perante todos os parceiros sociais, o Manuel Carvalho da Silva portou-se sempre de uma forma impecável. Um senhor, apesar de ter posições, enfim, que tinha a ver muito mais com naturezas políticas e ideológicas, que todos compreendiam na altura à volta da mesa. O presidente da CIP era o António Saraiva. Ok, sim. O presidente da Confederação de Comércio ainda é o mesmo, António Lopes. E da Agricultura, olha-me agora, não estou a ver a cara dele, mas o nome não me recordo, mas era também um tipo muito ativo. E o Calheiros ainda era do turismo. Portanto, eram o ponto é, se me permite, importante, porque nós falamos, na minha opinião, bem com expressões como diálogo social ou concertação social, mas isso não quer dizer que tenham todos de terminar em acordo. O que quer dizer é que se cria um espaço de negociação e de possibilidade de compromisso que exige da parte dos parceiros uma, digamos assim, orientação para o entendimento, mesmo quando depois alguns desses parceiros, como tem sido sistematicamente o caso de das confederações sindicais, entende que os acordos a que se chega não merecem o seu apoio. Nisto há uns truques. Por exemplo, uma agenda de uma reunião não pode ser apenas um ponto ou 2 pontos. Não pode. Eu é que fazia as agendas. Eu tenho que pôr um ponto que sei que este senhor gosta, mas tenho que pôr um ponto que sei que aquele senhor gosta. Para obrigar é que tu levas isto, mas aquele leva aquilo. Ora, se pomos só um ponto ou 2 pontos muito escassos, perante tantos, é difícil. Portanto, isto obriga a quê? A quem faz a agenda tenha a percepção do que é que ele quer muito. E o que é que ele quer muito. O que é que ele não pode aceitar, porque tem uma linha vermelha que impede gente junto à sua gente. E eu consegui, através do excelente diálogo informal com todos eles, ter a noção de qual eram as linhas vermelhas que cada um tinha. E há uma reunião uma vez que não tinha nada a ver com o social, era uma reunião de problemas administrativos do SES, em que ficámos até mais tarde e ficou o João Proença e o presidente da CIP. E discutiu-se acaloradamente diversos aspectos. E eu, nessa altura, percebi das exposições dele que havia ali uma passagem estreitinha, mas que podia dar. Foi que eu tipo convenci-me, isto vai dar acordo. E deu. Mas eu reconheço que não foi fácil para cada um deles conseguir convencer as suas retaguardas para poderem assinar o acordo.
A CIP foi no último minuto, que no dia de manhã, no dia em que fechámos o acordo, em que me disse, havemos Papa. Eu percebi, pronto, temos acordo. Mas não tem lá uma chaminé com fumo branco, não é? Não, porque tinha sido um diálogo muito intenso dentro da reunião anterior entre os setores da CIP e a direção da CIP e os associados da CIP, e no final sempre aceitaram fazer o acordo e tudo se resolveu. Foi bom para a paz social, porque o país estava numa situação de muita tensão, e aquilo acho que contribuiu para amenizar o clima e foi bom para o país. Sim, eu devo dizer que estou 100% de acordo com isso, porque esse espírito construtivo, que em nada impedia os diferentes atores de fazerem exprimir as suas opiniões e defenderem os seus interesses, esse espírito foi uma das razões que permitiu a Portugal, num período muito difícil, em que a taxa de desemprego chegou aos 20%, a dos jovens a mais de 30%, e os cortes nos rendimentos salariais e de pensões foram efetivos, que o país tivesse preservado o que a gente chama agora a institucionalidade democrática e do Estado Social. Antes de rumar à sua experiência europeia, eu queria apenas esclarecer esta curiosidade a que já aludiu, aliás, de o Presidente do Conselho Económico e Social ser Presidente de um Conselho que está muito longe de se reduzir à Comissão Permanente da Concertação Social, que, aliás, agrupa dezenas de organizações as mais diversas e que tem, entre outras responsabilidades, uma responsabilidade que muita gente considera hoje já anacrónica, que é dar parecer sobre as grandes opções do plano. Documento que ambos podemos testemunhar não ocupa o topo das prioridades de nenhum governo, que vai aparecer do Conselho. O Conselho Económico e Social, aliás, durante muito tempo tinha um verdadeiro especialista nisto, que é o professor João Ferreira do Amaral, que fazia belíssimos pareceres, e que depois seguia para a Assembleia da República, às vezes até já fora do prazo, porque o Governo já entregava fora do prazo e a Assembleia da República pouca importância lhe dava. Comunga desta minha visão? Comungo totalmente, e se dependesse só de mim, eu recusava-me a dar parecer sobre o conceito, sobre as grandes opções do plano na altura. Realmente é um disparate completo, porque eu acho que nem os membros do Governo leem alguns deles. Há um ou outro que tem que fazer aquilo, mas alguns não leem. Isso teve uma época, uma altura, em que realmente se definiam umas grandes opções, quando hoje as grandes decisões não estão nas grandes opções do plano, está no semestre europeu, Sim. que é um documento que o Governo tem que apresentar a Bruxelas, e esse nem passa para a Assembleia da República. Portanto, vimos um anacronismo, que aquilo que é fundamental, que é estrutural para o país, não passa nem pelo Parlamento, nem pelo Conselho Económico e Social, por nada. É o Governo diretamente para Bruxelas. E aquilo que não interessa para nada, que realmente ninguém lê sequer, que é as grandes opções do plano que tem, porque diz a Constituição que tem que ter parecer, e há um desgraçado, coitado, que é relator, que está a fazer uma coisa que sabe que não interessa a ninguém. Portanto, eu, se pudesse ter uma opinião agora em termos de revisão constitucional ou alterações de reforma do Estado, uma delas é acabar completamente com as grandes opções do plano e com os pareceres. Mas o próprio documento não tem interesse nenhum. E dizer que, sim, o semestre europeu, isso sim é que deve ser debatido, porque aí é que estão as grandes linhas da definição da política económica e financeira para o país dos próximos tempos, é nesse enquadramento. E nós vamos negociar isso a Bruxelas e ao Governo diretamente com Bruxelas, sem passar pela sociedade civil. E acho que era importante que tivesse um parecer bem feito, com o tempo, bem escudado, porque no Conselho Económico e Social há gente muito capaz, falou no João Ferreira do Amaral, há gente muito capaz que pode dar pareceres independentes, e o Governo pode, tem representantes lá, pode discutir com essas entidades. Tal como está, é desmotivador, e portanto não admira que muita gente do Conselho Económico e Social vá lá para marcar presença, mas não tem um grande peso como tem as reuniões da concertação social.
Portanto, se há uma coisa que se ia dar uma volta, era nessa questão. Eu bem sei que há determinado tipo de associações que é importante que sejam ouvidas e o Conselho Económico Social é uma tribuna, é um palco e quando vão lá expressam as suas opiniões, a comunicação social fala sobre isso, mas não passa mais do que isso. Mas permite alargar o diálogo social a outras esferas, como os consumidores, as cooperativas. Devia haver subcomissões mais especializadas, porque normalmente aquilo é tratado, é uma assembleia com 60 e tal pessoas. Está bem, é muito difícil aprofundar temas com 60 e tal pessoas de natureza mais diversa. A ordem dos advogados, a ordem dos médicos, a ordem dos arquitetos, os reformados. Enfim, é uma díspara, é tão diferenciada a audiência que é muito difícil ter um tema que se não fosse mais concentrado. E, portanto, se há uma coisa que devia ser feita no Conselho Económico e Social, era talvez agrupar isso em comissões mais especializadas, essas sim procuravam um tema e depois submetiam ao plenário geral as conclusões a que chegavam. Deixe-me fazer aqui um parênteses, porque eu tenho uma obsessão típica de professor do primeiro ano de faculdade. Uma das coisas que a burocracia europeia em Bruxelas utiliza, aliás, eficazmente, para nos afastar da capacidade de poder criticá-los, é a terminologia. Eu lembro-me do tempo que demorei a perceber a diferença entre o six-pack e o four-pack, que era apenas um número, portanto, o pacote de 4 e o pacote de 6, que era apenas a designação de um conjunto de decisões e documentos de decisões que iam sendo tomadas pelo Conselho Europeu e, portanto, aquilo não tinha nada de pacote. O semestre europeu não é, ao contrário do que o nome sugere, um documento de orientação semestral. Não. É semestre porque demora um semestre o início do processo, que começa com uma análise dos equilíbrios ou desequilíbrios macroeconómicos dos países que fazem parte da zona euro e, por extensão, dos 27, porque pertencem a um espaço comum e têm uma moeda comum e, portanto, têm de ter um quadro orçamental e económico também em parte comum, e depois vai até recomendações que são feitas e que são discutidas com os governos e que termina depois formalmente com a apresentação dos governos à Comissão Europeia dos seus planos de orçamento para o ano seguinte e a discussão que, ao mesmo tempo que se faz no Parlamento, que é quem aprova em última instância, faz também na Europa, só para... Bom, isto surge por causa de um trabalho inacabado na União Europeia, sim. Que se criou a União Económica e Monetária e a política monetária está centralizada e está definida e a política orçamental, cada Estado mesmo tem a sua e, portanto, isto é uma tentativa de fazer o que devia ser feito a nível central, que é conciliar a política monetária com a política orçamental. Como isso não é feito, a mola central arranja-se este mecanismo que é complicado, mas isto tem a ver com as deficiências próprias da estrutura e do trabalho inacabado que é a União Económica e Monetária. E não sei se haverá grandes progressos no próximo futuro para que isso seja como eu gostaria que fosse, que sou um federalista, confesso, e julgo que, eu costumo dizer que a União Económica e Monetária é uma ponte que ainda não chegou ao fim. Estamos ali, a construção está feita, mas não chegou à outra margem. E a chegar à outra margem é muito complicado, que exige negociações políticas muito difíceis. Muito embora agora já há sinais, no caso da Alemanha, que é o caso mais complicado, lembra-se do ministro alemão, que andava numa cadeira de rodas, na altura da Troika, que era um homem que via a parte orçamental e via-nos como uns gastadores incríveis e para ele só contava isso e nenhum marco, nenhum tostão da parte da Alemanha para subsidiar aqueles despesistas todos. Pode isto não tem nada a ver com a União Económica e Monetária. Hoje a abertura é diferente. Mesmo assim, quando foi a Covid, a Alemanha aceitou aquela solução de criar um orçamento para o problema, um orçamento comunitário, e o Tribunal Constitucional tomou uma decisão dizendo que foi a título excepcional e não repetível. Sim. O que mostra bem isto tem a ver com a origem da criação do euro e as negociações que levaram,
porque a criação o acabar do marco teve um preço. E foi a Alemanha comandar a política monetária do princípio ao fim. Sim. E foi o preço que a Europa toda pagou para ter a moeda única. Sim, o negócio foi, nós abdicamos do marco, se o euro for tão rígido como o marco. Exatamente, exatamente. Em 2015, o Sr. Doutor rumou a Bruxelas para ser assessor do Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. E nós estamos cheios de curiosidade para saber o que é que fazia lá. Não, isso foi uma paga de um favor a um grande amigo. É um grande amigo. O Jean-Claude Juncker era Ministro das Finanças e do Trabalho de Luxemburgo quando eu era Ministro aqui do Emprego. E os ministros iam sucedendo e nós éramos os mais antigos já. Os mais antigos nas pastas respectivas. E criámos uma grande amizade. Era um homem supermente inteligente, com uma grande capacidade, que tínhamos amigos comuns, estivemos já em casa dele. Bom, na altura que ele formou a comissão, não é segredo para ninguém, isso foi público, ele gostaria muito que eu fizesse parte da equipa dele. Ele tinha uma ideia de criar uma comissão em que tivesse uma parte económica como vice-presidente e uma parte social, porque era um homem muito... Ele é filho de um sindicalista, sim, dos sindicatos madeireiros, que era um sindicato muito forte no Luxemburgo e na Alemanha, era um sindicato muito forte. Portanto, ele tem uma costela democrata cristã do antigamente, sim. Pronto. Sim, sim. Tem uma costela social muito, muito, muito vincada, muito forte. E queria criar uma comissão que tivesse uma componente económica acordada por alguém e outra componente social. E falou-me nisso. E com o argumento que precisava o comissário, o presidente da comissão não escolhe os comissários. Quem escolhe são os governos. E, portanto, ele dizia, eu tenho que ter alguém aqui de confiança, pelo menos um ou dois, porque o resto não sei o que é que vai aparecer aqui. E, portanto, era o argumento dele. Isso não foi possível. O governo não esteve de acordo e indicou o Carlos Moedas e fez um excelente lugar, muito bem. Mas ele não desistiu que eu estivesse ao lado dele. Pronto. E insistiu, e eu disse por a condição fazer um ano, e foi um ano que estive lá, e nessa altura houve a ideia de criar a Carta dos Direitos Sociais. É um documento político, mas eu queria deixar a marca dele como Presidente da Comissão de criar um documento que foi aprovado por todos os Estados-membros e é um documento que define uma série de princípios em que a Europa consagra direitos sociais numa forma solene no documento que foi aprovado pelo Conselho Europeu. E eu estive envolvido nisso e em algumas negociações, é evidente, o documento para ser aprovado em Conselho tem que passar por muitas capelinhas e falar-se com muita gente que não são os ministros só, é quem está abaixo dos ministros respectivos e se obrigados a deslocação a muitas capitais e tentar explicar aqui isto e isto, aquilo outro, para que houvesse um consenso possível e foi conseguido e no espaço solar conseguiu-se fazer essa Carta dos Direitos Sociais. Agora entramos na parte difícil, que é a parte do presente e do próximo futuro. Quer dizer, não é difícil para si, é difícil para mim. Porque mesmo entre os defensores, portanto, há uma crítica à lógica da concertação social que é conhecida, há quem diga que a concertação social é uma invenção do Estado para cooptar parte dos sindicatos e domesticar essa parte dos sindicatos e também cooptar parte das associações empresariais, e há sempre esse trade-off, e há quem diga também que a concertação social é um mecanismo demasiado top-down, de cima para baixo, são acordos que se fazem de cúpula e que podem não ter necessariamente respaldo na estrutura da economia por aí abaixo. Mas mesmo entre os defensores do diálogo social, como aqui estes dois cavalheiros sentados a esta mesa, graça a algum pessimismo, porque a gente olha com olhos de ver para o associativismo, mesmo para o associativismo empresarial, e vê-o relativamente fraco. E quando olha para o sindicalismo, seja para as taxas de sindicalização, seja para, digamos, a liberdade de ação dos sindicatos, seja para a sua força como parceiro social, também o horizonte não parece ser muito promissor. Muito bem. Mas quem sabe é o senhor. Não sei se sei, mas tenho uma noção.
tenham noção que a nossa sociedade civil é débil. Nós, por natureza, somos pouco participativos. Só mesmo quando está mesmo as coisas a arder e nos toca muito de perto, é que nós reagimos. Não temos a tradição, esta tradição, por exemplo, de juntar num café e conversar sobre problemas, não é muito latina. E, portanto, isto é uma característica da sociedade portuguesa. Quanto a dizer que é top-down, de cima vem cá em baixo, isso se entronca nisto. Quem nomeia os representantes das entidades patronais são as associações respectivas. Portanto, põe-se o problema do nível de participação e do nível de exigência. Como é que prestam contas, o que é que conseguiram, explicarem porque é que entenderam dar o acordo a isto e àquilo. Este exercício, julgo que não é muito vulgar nas nossas instituições. E, portanto, isto aponta para uma debilidade, de facto. Agora, não estou de acordo quando se diz que, bom, isto é uma forma de comprar, passa a expressão. Eu disse só cooptar. Bom, é evidente que isto é um jogo de ganhos e percas. E quem se senta naquela mesa quer ganhar alguma coisa, para explicar aos seus associados que ganham alguma coisa. E, portanto, o governo, nessa altura, ele tem, é aquela gente que pode distribuir melhor. E pode distribuir de uma forma, tem que distribuir de uma forma tão equitativa quanto possível, porque senão não há acordo. E portanto, aqui, este exercício é feito à volta daquela mesa. Agora, daí para baixo, admito que as coisas não sejam tão líquidas pelas características que temos da sociedade. Mas eu, voltando atrás, quando eu comecei por dizer daqueles que não gostam da concertação social e falei dos liberais, nós vivemos num mundo em que temos, nas democracias, temos o sistema democrático, o sistema político e temos a economia a funcionar. São dois sistemas que têm que interagir entre si, porque se a economia foi deixada ao seu belo critério, sem regras, estamos no gangsterismo. E, portanto, quem define as regras é o sistema político. Mas, para definir essas regras, é bom que fale com o sistema económico. E do entendimento dos dois é que nasce a certeza. É que tem, logo no princípio e na gênese da democracia, a importância do diálogo social. O que é que eu vejo nestes momentos recentes? É que este equilíbrio entre os sistemas não está a funcionar. Acho que o sistema económico passou por uma fase da globalização e o sistema político não acompanhou isso. Não houve regulação eficaz, não há supervisão, não há fiscalização e, portanto, vivemos numa época em que o sistema económico está, eu não diria a rédea solta, mas muito livre e o sistema político tem dificuldade em interagir. Ora, quando isto acontece, surgem as crises. Surgem os extremos, surge a extrema-direita, surge todo um conjunto de fenómenos novos que nós não estamos habituados a viver. Eu acho que o desafio de hoje é tentar encontrar um novo equilíbrio entre a economia e o sistema político. Se não for encontrado este equilíbrio, eu temo o pior. Mas o pior é o fim mesmo da democracia. Porque se o sistema político não consegue interagir com o sistema económico, e aqui estamos a falar mais uma vez de diálogo e de concertação, temo que podemos viver situações difíceis. E o que é facto é que há 30 anos atrás era pacífico, a democracia e o sistema político conviviam muito bem e o equilíbrio estava perfeito. Há 30 anos para trás temos menos democracias e temos riscos de haver menos democracias. Eu tenho, para mim, uma ideia de que o busilhos da questão está na debilidade das classes médias. Debilidade das classes médias. O Aristóteles dizia há 2500 anos que a classe média é a síntese, é o coração da democracia. Quando as classes médias estão débeis, estão fracas, meus caros, é a democracia que está em risco. E, portanto, em termos de diálogo social, eu diria que pode estar em risco também e com a democracia,
se não conseguimos ter agora um conjunto de políticas que leve as classes médias a ter o papel que já tiveram noutra época. Isto seria a forma de voltar a ter um equilíbrio adequado entre o que é o sistema político e o que é a economia. Mas não acha que também temos que pensar com cuidado neste tema, que é o que é que pode ser o associativismo dos trabalhadores no futuro? Explico o meu ponto. Uma parte importante da chamada nova economia, e até da economia que se revela mais criativa, mais eficiente, mais produtiva e mais remuneradora, organiza-se de uma forma muito diferente daquela que levou ao sindicalismo e à concertação social. Eu hoje posso ter um emprego e, ao mesmo tempo, parcialmente usar o meu próprio carro pessoal como TVDE para encontrar uma remuneração adicional, pegar num andar de família que tenha recebido e colocá-lo no mercado de aluguer tipo Airbnb, uma parte considerável dos serviços pessoais, por exemplo, de transporte, mas também de restauração, é assumido hoje por trabalhadores que formalmente trabalham por conta própria, mas sobretudo trabalham individualmente, e nada disto é favorável a uma forma de organização dos interesses dos trabalhadores, como eram os sindicatos, que tipicamente exprimem a força coletiva de pessoas que têm o mesmo emprego, trabalham no mesmo sítio, pertencem ao mesmo ramo de atividade e, portanto, nós talvez tenhamos que encontrar, exatamente nos nossos conselhos económicos e sociais, espaço para que esta nova economia não sape as condições objetivas do... Quem sou eu para si para falar da história do sindicalismo? Mas o sindicalismo surgiu numa época de interesse global de uma classe, vemos a luta pelas 8 horas de trabalho, e portanto que mobilizava massas em termos de objetivos muito claros e muito definidos. Hoje esses objetivos não existem, mas podem existir. Por exemplo, fala-se muito dos problemas da segurança social, das pensões. Eu julgo que havia condições para que parte patronal e parte sindical aceitassem nos acordos de convenção coletiva de decidirem que, para além das pensões normais que o Estado dá, criar esquemas complementares de pensões. E esses esquemas complementares de pensões só podem ser criados se houver algum tipo de incentivo. Ninguém vai descontar sem um incentivo. Dizendo assim, o Estado dizia, as empresas, o que entrar em preço de fundo de pensões, não conta para a matéria coletável do IRC. E os senhores trabalhadores que descontem para isso, não pagam, o IRS também não é, está excluído de tudo isso. Isto seria uma forma de criar uma nova área de interesse junto da negociação coletiva, em que os trabalhadores consideram que é o interesse de todos poderem aderir a uma coisa dessas, e a parte das empresas também consegue ter interesses. Aliás, na Europa, nós somos os poucos em que provavelmente só o Estado é que tem obrigatório a pagar as pensões. Não há esquemas complementares, não há seguros individuais, há muito poucos. Isto seria uma forma, e não tem a ver com a privatização da segurança social. Isto pode ser gerido depois por uma instituição pública. Escusa-se não se trata de privatizar, trata-se de criar um fundo de capitalização, já não é de distribuição, é de capitalização, em que o trabalhador contribui com uma parte, a empresa contribui para outra parte. É uma mochila que o trabalhador, se mudar de emprego, pode levar a sua parte para outro tipo de entidade, e depois haverá condições que a lei estabelecerá em que ele poderá ressarcir. No caso de uma doença grave, no caso, enfim, ou então não pode atingir a reforma. Aqui tem um exemplo muito prático, muito concreto, que se fosse criada incentivos fiscais para esta finalidade, eu tenho a impressão que o sindicalismo podia renascer e podia voltar a ter algum papel importante. Este é apenas um exemplo, mas há outros que podem ser sugeridos. Portanto, eu julgo que não está condenado à inércia, depende muito também do poder político em criar os incentivos e os instrumentos para que as pessoas aderiram a uma causa. Agora, se não tem causa para aderir, de facto, é difícil buscá-las a casa. E qual é o papel que vê no próximo futuro para o Conselho Económico e Social?
O Conselho Económico e Social será aquilo que os governos quiserem que ele seja e que os parceiros sociais quiserem que ele seja. É evidente que o Conselho Económico e Social depende muito da força que o governo, e especialmente a concertação social, depende muito da força e da importância que o governo lhe atribui. Simbolicamente, quando um primeiro-ministro vai a uma reunião do Conselho de Comunicação Social, isto é um sinal. É um sinal importante. Quando não vai, é outro sinal. E, portanto, há aqui vários sinais que mostram o empenho na comunicação social. Eu julgo que depende muito, e depende muito também de alterações que podem ser feitas. Aquilo que eu lhe falei há um pouco, no Conselho Económico e Social, se criarem comissões especializadas, com relatores e com uma capacidade técnica também, o Conselho Económico e Social não tem capacidade técnica, vive na habilidade do Presidente e de um assessor e mais nada. Ora, ter capacidade técnica, e eu lembro que o Conselho Económico e Social francês, quando emite um parecer, emite poucos, 3 ou 4 por ano, mas quando emite, a classe política para e pensa naquilo. Portanto, um Conselho Económico e Social, para ter força, tem que ter uma capacidade técnica robusta, como tem as finanças públicas, como tem o Conselho de Finanças Públicas. Tem que ter uma capacidade técnica também que permita sustentar tecnicamente determinadas posições, e isso hoje é uma lacuna. Mas o que é que acha de uma proposta que chegou a ser verbalizada por um anterior presidente do Conselho Económico e Social, de, na prática, concentrar no Conselho Económico e Social as funções de consulta do Estado, do Governo, à sociedade civil, eliminando, porque a nossa tradição tem sido de ir constituindo conselhos setoriais. Às vezes é do ambiente, outras vezes é para outras áreas, e a ideia seria concentrar no Conselho Económico e Social todas essas funções de consulta, digamos assim, de participação organizada da sociedade civil para efeitos de políticas públicas. Bem, a verdade seja dita que o Conselho Económico e Social já resultou da fusão de várias coisas. É um caminho possível, tem vantagens, tem inconvenientes. Eu julgo que o ministro setorial gosta muito de ter o seu conselho consultivo próprio. E, portanto, se vai mexer com os egos, e a coisa mais complicada na política é mexer com os egos. Mas sabe que eu aí tenho agora, um contra-argumento. Isto tem a ver com a revisão constitucional. Isto, em sede da revisão constitucional, se fosse proposto que determinado tipo de atribuições, o Conselho das Finanças Públicas, porque é que não está integrado no Conselho Económico e Social? Integrado no Conselho Social. E outro tipo de conselhos que existe, na área ambiental existe vários, na área social também existe vários. É uma matéria que, em termos de revisão constitucional, acho que merecia algum cuidado da parte dos líderes políticos partidários, de tentar ver em que medida é que o Conselho Constitucional pode ter mais prestígio, o diálogo social mais prestígio, através do reforço das suas competências e aglutinando diversos interesses. E o Presidente do Conselho de Finanças continua a existir, as finanças públicas continuam a existir, com a sua equipa técnica, mas de facto era outra força que saía quando os pareceres fossem aprovados pelo próprio Conselho Económico e Social. Podemos abrir agora eventuais perguntas da assistência, pessoas que queiram aproveitar a oportunidade de termos aqui o Dr. Silva Peneda para me colocarem questões. Eu sei que eu próprio faço muitas perguntas e, portanto... Mas... Não há questões. Tem acompanhado a dinâmica da contratação coletiva em Portugal? Ou... Tenho acompanhado, tem altos e baixos. O exemplo mais... Mas a seguir à Troika houve um novo impulso de negociação, com aliás acordos setoriais muito importantes. Houve e tem havido, continua a existir. E se me permite um pouquinho de propaganda inocente, porque eu só faço propaganda aqui a favor do país, é muito interessante para quem analisa com cuidado verificar que alguns dos setores económicos tradicionais, ou ditos tradicionais, que se modernizaram, como a cortiça, o calçado e o têxtil, incorporaram muito acordos de contratação coletiva com sindicatos,
aliás, da CGTP, Sim, dos habituais da UGT. E, portanto, mesmo ao nível, digamos, setorial e regional, a prática da negociação, da contratação coletiva, desta tentativa de defender os interesses e tentar chegar a compromissos e a concertação, é uma prática que ajuda a economia a modernizar-se. Eu diria que os setores que mais transformaram para melhor foram aqueles em que realmente conseguiram incorporar a construção coletiva. Sim. Isto explica-se. É motivação. Um setor ou uma empresa só anda para a frente se tiver uma equipa motivada. E a construção coletiva pode servir para isso. E, portanto, não é por acaso o calçado, o têxtil e alguns setores deram um salto muito grande porque perceberam que terá, pela motivação da equipa, para ser uma equipa ganhadora, os jogadores têm que estar motivados, senão não é. E, portanto, percebo perfeitamente que nesses setores a construção coletiva tinha um papel importante. E não se limita apenas às questões salariais, mas abrange outras áreas de interesse para os trabalhadores e, com certeza, também para as empresas. Sim. E o mesmo se diga, se me permite, ao nível de cada empresa. Sim. Desse ponto de vista, a história da Auto Europa é exemplar, porque há várias crises por que nós temos passado, desde algumas, digamos, sistémicas, como a pandemia da Covid, a outras, como, por exemplo, aqui há uns anos, uma fábrica na Eslovénia que parou, estava a montante na cadeia de produção do T-Rock e a fábrica em Palmela teve que parar. E esses períodos de paragem e de flexibilização necessária dos processos de trabalho foram todos geridos sem qualquer prejuízo para os trabalhadores, inclusivamente do ponto de vista salarial, exatamente por este hábito de concertação. E é também um exemplo que mostra também que este é um processo que pode ser muito difícil. A quantidade de vezes que a Comissão de Trabalhadores da Auto Europa chega a acordo com a empresa e depois o acordo é chumbado em referendo dos trabalhadores e é preciso retomar outra vez até haver outro acordo, é também, quer dizer, não aconteceu nenhuma uma só vez, aconteceu já várias vezes. Qualquer negociação bem-sucedida precisa de tempo e paciência. Um impaciente e muito rápido normalmente é um mau negociador. E, portanto, isso é um pressuposto para a negociação. Dê um exemplo da Auto Europa e repare que, sendo uma empresa alemã, já fechou várias unidades noutros sítios e em Portugal não. Não é para os nossos lindos olhos, com certeza. É porque realmente conseguiu encontrar ali um clima que justifica a manutenção dessa empresa. E noutros lados fecharam as portas e houve despedimentos. Sim, e porque a empresa portuguesa tem um nível de produtividade dos mais altos do grupo Volkswagen. E, mais uma vez, a prática do diálogo, porque o diálogo social não é não haver conflitualidade. O diálogo social é institucionalizar a conflitualidade e tentar canalizá-la para jogos, como a gente diz, de soma positiva. Há quem diga que é estruturar a discussão. Sim. Criar uma estrutura para disciplinar como é que a discussão é feita. Isso é importante. E a Auto Europa é um bom exemplo, de facto. E agora permite-me só 2 minutos de síntese final. Faz favor. Não havendo pergunta. Eu queria, em primeiro lugar, perguntar se o Jornal de Notícias não quer fazer também uma intervenção, porque na prática termina agora o ciclo das nossas tertúlias. Foram 12 tertúlias ao longo de 6 meses e pouco, visto que respeitamos o calendário eleitoral que, entretanto, o país também experienciou. 12 tertúlias em que tivemos, não foi de propósito, mas é um resultado interessante, tivemos 6 homens e 6 mulheres como interlocutores e cobrimos áreas que foram desde a geopolítica, o futuro da União Europeia, até às questões de competitividade,
de saúde pública, da juventude, da cultura, da igualdade, do diálogo social, procurando sempre trazer aqui pessoas para conversas simples e francas, pessoas que cumprissem dois objetivos: estivessem fora, digamos assim, do perímetro de responsabilidades atuais na vida pública, política, a nível nacional, local ou internacional, e que tivessem experiência social, profissional e cívica e saber que nos pudesse ajudar a refletir em conjunto sobre estes temas da atualidade, mas neste tom descontraído, com algum ruído ambiente, sinal de que as coisas estão a funcionar. E, portanto, mais uma vez, quero agradecer ao Jornal Notícias o convite para organizar este ciclo, porque eu sou permanente, não? Sou permanente ao longo das 12 sessões. Quero agradecer também à Irmandade dos Clérigos o patrocínio, sem o qual a realização teria sido mais difícil. E, sobretudo, quero agradecer ao nosso anfitrião, o Café Velásquez, e a todas e a todos que nos foram acompanhando ao longo destes 7 meses, e espero que tenham tido pelo menos 1/10 do prazer e do proveito que eu próprio tive a coordenar estas sessões. E assim terminamos com chave de ouro. Muito obrigado. E muito obrigado também pela sua paciência face às minhas insistências para que a sessão se pudesse realizar. Foi um gosto. Muito obrigado. Ok.